Hipertenso grave, que internou com hemiparesia esquerda. Não teve síndrome meníngea, porque essa hemorragia é parenquimatosa. O caso foi interessante, ele tem uma síndrome, uma hemiparesia, e tem uma síndrome presta, tá vendo? Olha o edema aqui. Então, isso não tem nada a ver com o que a gente vai ver hoje. Outra coisa importante é que hemorragia subaracnoide, aqui nós temos um caso de hemorragia subaracnoide. Tá vendo? Hemorragia subaracnoide. Mas é uma localização que não é a localização de aneurisma. Então, a gente tira fora. Aqui também, vocês estão vendo aqui no flare o sangramento subaracnoide. Então, o que nos interessa é o sangramento dos aneurismas. Sangramento dos aneurismas cerebrais. Então, vocês veem que estão todos representados aqui. Então, a maioria dos aneurismas cerebrais, quando rompe, ele rompe para o espaço subaracnoide. Então, aqui já vamos começar, o Guilherme já vai me ajudar. Os aneurismas cerebrais, a carótida tem uma porção intracavernosa, né? Que ela começa, aqui tem a porção intrapetrosa, ela entra no seio cavernoso, e depois ela, aqui na DR10 seio cavernoso, e o limite é oftálmico, a gente sabe que da oftálmica para baixo, até aqui, ele está no seio cavernoso. Da oftálmica para cima, ela está supraclinoide. Então, aqui os esquemas, então, aqui na anjo, na arteriografia, a oftálmica, então, pela arteriografia, a gente sabe que daqui para baixo está na porção intracavernosa. Então, já vamos começar aqui com dois aneurismas. Olha esse aneurisma aqui e esse aneurisma aqui. Então, vai lá, Guilherme. Vai nesse aneurisma aí, Guilherme. O que você acha desse? É o mesmo? Parece ser o mesmo, né? Da TC para arteriografia. Olha lá. Esse é do lado esquerdo. Tá? E do lado direito está aqui. Você vai ver menor. Está muito pequeno, mas chama atenção aí. Esse é o aneurisma do lado esquerdo. Como é que você coloca ele? Eu não estou vendo a oftálmica no perfil, porque a gente está com as imagens nossas em cima. Mas a oftálmica está aqui, ó. Ele está para cima da oftálmica. Acima da oftálmica, né? É um aneurisma supraclinoideu, né? O supraclinoideu. Agora, compara com a outra aqui do outro lado. Esse aneurisma é intracavernoso, do lado direito, né? Então, é interessante isso. Nós estamos com um aneurisma intracavernoso de um lado e um aneurisma supraclinóide do outro, da porção oftálmica da carótida. Está vendo? Olha lá. O perfil do aneurisma intracavernoso, você vê que a oftálmica está saindo aqui. Sim, dá para ver a oftálmica até na imagem de face. Uma pera da direita ali, ó. Ali a oftálmica lá em cima. Dá para ver bem que é intracavernoso. Então, esse negócio de intracavernoso, por que é importante, Guilherme? Intracavernoso, ele vai romper, vai dar o quê? Normalmente, os aneurismas intracavernosos eles têm uma baixa incidência de ruptura, né? Sim. Primeiramente, né? E eles causam efeitos compressivos, né? A gente sabe ali da anatomia do seio cavernoso, né? Onde a gente tem alguns nervos pares cranianos que passam ali. E quando ele rompe, né? Numa situação de trauma ou espontaneamente, ele acaba abrindo uma comunicação com a estrutura vascular que está próxima dele, que é a carótida interna, né? com o seio cavernoso, desculpa. E aí você acaba tendo que origina uma fístula, né? Que a gente chama, então, né? vamos passar aqui. Então, como você falou, o aneurisma intracavernoso, geralmente ele se manifesta pelo aumento de volume. Isso. Então, está aqui ele aqui. Ó. Vendo ele aqui? Ó? Então, ele comprime os pares cranianos que passam aí. Isso. E esse caso foi tratado. Aqui está o aneurisma, está vendo aqui? Ó? A arteriografia. A oftálmica está bem aqui, ele está para baixo. O começo dele é bem baixo, né? É bem baixo. E aqui depois do tratamento. O tratamento desse caso foi por ligadores, que foi ligadura de carótida. Então, é isso que eu ia falar, né, Bebeto? Assim, só um pequeno parênteses em relação a isso. Historicamente, né, esses aneurismas intracavernosos, né, a gente tem técnicas desconstrutivas, né, que são técnicas onde você acaba tendo que promover o sacrifício da carótida. Né? Isso é feito
após uma avaliação da circulação cerebral, né, com um teste de oclusão, né, a gente faz um teste de oclusão e vê qual é a patência do polígono para ver se o paciente sustenta essa oclusão, essa técnica desconstrutiva de oclusão da carótida, né? Antigamente a gente usava muito teste neurológico, o paciente ficava acordado, a gente fazia um teste neurológico profundo. Hoje a gente utiliza muito mais um teste angiográfico, né? Onde a gente vê o tempo, isso é uma coisa que eu vou falar na próxima vez, o Bebeto pediu para eu falar um pouco sobre isso. A gente vê o tempo, a gente utiliza como parâmetro a diferença do tempo venoso entre os hemisférios, né? Se você tiver um tempo venoso inferior a 2 segundos de assimetria, né? A gente utiliza isso medindo o número de frames, né? Que as imagens são adquiridas no angiógrafo. Se esse número de frames compor um valor abaixo de 2 segundos, a gente costuma dizer que o paciente está aprovado no teste de oclusão angiográfico. Não se faz mais um teste de oclusão neurológico profundamente, a gente tem um valor preditivo muito bom para esse teste angiográfico com assimetria de 2 segundos. Feito o teste, você pode implicar a ligadura da carótida ou até a oclusão do aneurisma endovascular com micromolas, né? Você oclui o aneurisma e faz um trepe intraarterial para baixo para ter a certeza de que aquele aneurisma está ocluído e não está recanalizando, né? Muitas vezes ele pode recanalizar por cima, pelo polígono. A gente tem anastomoses da oftálmica, a oftálmica é o primeiro ramo acima, ele pode haver um recrutamento desse aneurisma pelo oftálmico, então é importante a gente observar essas coisas também. Hoje em dia, com o advento dos stents diversores de fluxo, né? Isso aí desde 2010, mais ou menos, as técnicas passaram a ser construtivas, né? Então, o que a gente faz hoje em dia é tentar não sacrificar a carótida, né? E a gente tem tido muito bons resultados para esse tipo de aneurisma com o tratamento com o diversor de fluxo, Bebeto. Então, ficou bem claro que a maioria dos casos de aneurisma intracavernoso, ele se manifesta pelo efeito de massa. Agora, quando ele rompe, olha aí, aqui é uma sequência TOF, isso aqui é um caso muito antigo, isso aqui é aparelho de meio Tesla, mas você repara que tem um aneurisma aqui, você tem as artérias e a veia está arterializada. Então, se a veia está arterializada, é sinal que você tem uma comunicação arteriovenosa direta. Então, aqui está aqui o aneurisma bem visto no T1 e aqui na arteriografia. Você vê que enche o aneurisma e ele vai para a artéria oftálmica. Eu vou só mostrar um outro caso aqui em seguida. Aqui também é uma possibilidade. Você vê que a veia está arterializada, mas ela não é tão dilatada e não tem aneurisma. Então, isso aqui pode ser uma fístula dural. Então, são chamadas fístulas indiretas. Isso. Ela é uma coisa progressiva. Essa aqui é um negócio catastrófico, de uma hora para outra, o olho da pessoa vai lá para frente, com uma imagem muito desagradável. Como é que trata isso? Depois de tratar, Guilherme, a gente vai tratar na semana que vem, né? Na quinta-feira que vem. Então, está aí. Então, o que difere essas fístulas carótidas durais, né? É o fluxo, né? Se a gente vê bem nas imagens, né? Está bem característico. O fluxo que a gente tem é muito mais alto nas fístulas carótido-cavernosas diretas, né? Do que nessas fístulas durais que o Bebeto falou do seio cavernoso, né? A gente vê vasos bem menos proeminentes nos exames de ressonância, né? Em alguns casos, hoje, com as angiotenseias que a gente tem de alta qualidade, multicanais, a gente consegue ver a dilatação da veia oftálmica, acaba sendo um dos únicos achados que a gente tem nessas fístulas durais. E a gente vê bem nessa imagem em perfil, né, dessa fístula carótida cavernosa angiográfica, a gente vê bem o refluxo para a veia oftálmica, né? Provavelmente esse paciente já tem o sintoma aí clássico da fístula carótida cavernosa direta, né? E essas lesões durais, sintomas às vezes muito proeminentes, né? Com fístulas muito de baixo fluxo. Essas são muito difíceis de tratar, sabe, Bebeto? Essas de baixo fluxo. Porque é mais difícil de tratar. Existem várias técnicas descritas, mas não existe um consenso, diferentemente das fístulas carótidas cavernosas diretas de alto fluxo, como essa que a gente está vendo aí, né? Eu queria chamar a atenção aqui é isso. A arterialização da veia. No TOF, o que vale é o fluxo. Se aparecer uma veia igual a artéria, que ela está arterializada. E repare que não só a veia oftálmica, mas também aqui o seixo fenoparietal, ele está também aumentado. Sim. Agora eu queria falar, Guilherme, sobre o aneurisma incidental. Eu posso fazer uma pergunta aqui para o Guilherme? Uma pergunta rápida.
Lógico. Até que ponto você confia no laudo radiológico quando a gente afere que há uma ausência ou a gente não consegue individualizar uma artéria comunicante, seja ela posterior ou comunicante anterior? E quando a gente fala que tem uma artéria bem patente, mesmo assim você faz o teste de oclusão, você não confia muito nesses dados, você surpreende casos em que a gente às vezes fala que não tem uma comunicante posterior boa e você surpreende na oclusão que ela fica com um pertuito satisfatório? Então, assim, a gente não tem evidência para tomar uma decisão, né, desconstrutiva em relação à carótida com ressonância. A gente não tem nenhum estudo, mesmo com as ressonâncias aí que a gente tem hoje de 3 Teslas, né, não existe nenhuma evidência disso. E isso é muito dinâmico, como eu falei. O que a gente usa hoje na angiografia é o tempo de assimetria entre os tempos venosos entre os dois hemisférios, né? Então, é uma coisa dinâmica, que infelizmente a gente não consegue ter isso ainda na ressonância, né? Mas é lógico que quando você tem... na angiotomografia? Também não tem como. É uma coisa que entre o estático e o dinâmico. É uma coisa dinâmica, não tem dúvida. É. Guilherme, agora eu queria que você falasse 2 minutos sobre aneurisma incidental. Aneurisma incidental é um problema danado, porque a gente faz... Está muito fácil fazer diagnóstico de aneurisma. Ah. A gente faz um angio-CT, a gente faz uma angio-ressonância e aparece os aneurismas por acaso. Você, às vezes, foi fazer um exame para uma coisa e aparece o aneurisma. Então, esse aneurisma é chamado aneurisma incidental, ou seja, o aneurisma que apareceu nunca deu sintoma no paciente, o paciente nunca teve sintoma, então você inventou uma doença que ele não tinha, criou um problema para ele e vai ter que ter uma decisão se vai tratar ou não. Como é que você está lidando com isso? Então, Bebeto, a gente tem a gente faz uma avaliação muito detalhada disso, né? É importante a gente ter uma ideia. A gente está falando para radiologistas, para neurocirurgiões, para neurologistas, para estudantes, né? É importante a gente ter uma ideia de que a gente não trata a imagem, né? Isso é muito importante, né? A gente tem que ter, dentro de uma anamnese, uma avaliação de fatores de risco, né? Isso a gente tem uma escala, né, onde a gente junta os fatores de risco com as características dos aneurismas, isso existe, tá? A gente faz um ranqueamento disso, né? E isso é passado para o paciente, né? Se a gente for pegar a imagem em si, né, é difícil, existe um limiar, quando você pega um paciente, por exemplo, que tem um aneurisma de 3, 4 milímetros, né, na fossa posterior, e você tem 3, 4 milímetros numa carótida supraquimoideia, né? São situações diferentes, né? Acho que tem uma distinção entre isso, falando de imagem, não levando em consideração os fatores de risco, né? Mas eu acho que hoje em dia, né, a gente sabe que os estudos que aprovaram, aí, ó, a gente está vendo essas lesões aí que você botou, é perfeito, né? São lesões difíceis de você tomar uma decisão para tratamento disso. Você pega um paciente como esse, né? Por exemplo, se você pegar só a carótida direita desse doente, um aneurisma pequeno, né? Não estou falando da esquerda, mas da direita. Esse paciente tem múltiplos aneurismas. Mas se você pegar a carótida direita desse doente, um aneurisma pequeno, né? A gente vê aqui abaixo um paroftalmo de 3 milímetros no máximo, um paciente sem fator de risco nenhum, isso é um paciente provavelmente que eu sugiro acompanhar, sinceramente falando, entende? Mas é importante que a gente tenha essa ideia, né? A gente não está tratando uma imagem, então você tem que fazer uma avaliação clínica boa do doente, com avaliação desses fatores de risco, porque quando eu falo fator de risco, não são fatores de risco diferentes dos fatores de riscos vasculares de outros sítios, né? Tabagismo, que é o que a gente tem de evidência, né? Se a gente for procurar na literatura o que pode levar realmente um aneurisma a romper, né? A gente só encontra tabagismo e, mesmo assim, não estudos randomizados, né? Estudos observacionais só. O tabagismo, hipertensão... Sim, Bebeto, desculpa. Eu queria fazer um comentário interessante, é o seguinte. O problema, quando a gente lida, por exemplo, você vai tratar um aneurisma que sangrou. O cara está ferrado, você vai lá para salvar ele. Mas o cara que não sente nada, você vai fazer uma coisa, uma intervenção, o cara não vai se sentir melhor depois, ele vai se sentir como ele se sentia antes. Então, a responsabilidade do intervencionista é muito maior. Sim, é verdade? sim, concordo. E outra coisa que eu acho importante nisso é a cabeça do paciente. Tem um camarada que, no momento que você diz para ele que ele tem um aneurisma, a vida dele acabou. Ele vive astral. E tem outros que não dão a menor bola. Sim. Você já se viu numa situação de decidir
assim, nessa situação, do cara ficar louco? Sim, sim, sim. E eu vou te falar, já que você tocou nesse assunto, eu não vou me alongar muito, mas antes de ter o bloqueio, a gente está bloqueado, né, para realizar procedimentos eletivos, né? A gente estava com uma boa quantidade de doentes para serem tratados eletivos de consultório, né? Num primeiro momento, quando veio a pandemia, né, tentando traduzir um pouquinho o que está acontecendo para essa sua pergunta, no primeiro momento todo mundo ficou bem quieto, né? Os pacientes ficaram bem quietinhos, entenderam, e hoje a gente já está começando a ter exatamente esse movimento, né, de ansiedade dos doentes de quererem resolver o problema do aneurisma. Entendeu, Bebeto? Então, realmente, isso é uma coisa assim, a gente tem a decisão ela é consensual, né? Eu acho que os riscos têm que ser passados, os riscos não são pequenos, né? Mas a gente tem sempre que tentar explicar que o risco da doença é maior do que o risco do tratamento, seja ele um tratamento cirúrgico, seja ele um tratamento endovascular. Eu acho que isso tem que ficar muito bem claro para o paciente, né? Você tem que estar para ter um embasamento clínico e radiológico para tentar explicar isso para o doente. Isso é muito bom porque eles aderem muito bem ao tratamento depois disso. Bom, um outro assunto que eu queria que você discutisse é a chamada hemorragia sentinela. No meu conceito, o problema de hemorragia sentinela, você só sabe que é hemorragia sentinela depois que o cara sangrou e você conversa com o paciente e ele teve uma antes, não é isso? Isso, exatamente. Então, é uma clínica que foi negligenciada, né? Exatamente. E o que a gente vê, às vezes, é pacientes que voltam na emergência, né, com hemorragia sentinela, com episódios de hemorragia sentinela. A gente vê algumas vezes isso, né? O paciente não só teve uma, né? Ele teve uma em casa, e aí ele foi no hospital com outra sentinela, e aí, às vezes na terceira que ele volta sangrando. A gente já tive casos... O grande problema é que a gente só sabe que é sentinela depois que a gente conversa com o paciente que sangrou. Exatamente. De modo geral, é isso. Então, na verdade, os outros sangramentos foram negligenciados. Outra coisa que eu queria mostrar para os radiologistas é o chamado status pós-hemorragia subaracnoide. Toda vez que o paciente faz hemorragia subaracnoide, ele faz uma hidrocefalia, de maior ou menor monta. Olha lá, o corno temporal dilatado e uma hemorragia subaracnoide difusa. Então, é o chamado status pós-hemorragia subaracnoide. Esse caso aqui foi tratado provavelmente pelo Guilherme, esse caso acho que é do Quinta. Tem uma dilataçãozinha pequena, tá vendo? Uma dilatação ventricular pequena. E no dia 8, 10 dias depois, você vê que ela aumentou. Entendeu? E mesmo quando ela foi tratada antes, ela não tinha sinal nenhum de sangue. Então, o status pós-hemorragia subaracnoide é uma coisa que ocorre em maior ou menor escala. Evidente que se o indivíduo tiver um sangramento dessa natureza, provavelmente ele vai ter uma hidrocefalia muito maior. Você repara aqui, uma hidrocefalia muito maior. Então, isso aqui é um aspecto típico de uma baita hemorragia subaracnoide. Sim. Quando a gente vê a coisa distribuída assim, a gente procura sempre querer saber onde é que foi o aneurisma, né? Então, isso aqui provavelmente, eu diria que te diria o quê, Guilherme? O que sangrou aqui? Então, Beto, quando a gente vê muito sangue no polígono e distribuído simetricamente, eu sugiro, né, alguma coisa no próprio polígono, né, um COP, um oftálmico, alguma coisa desse tipo assim. Mas né, aqui pegou bem esse externo, né? Então, a gente vê perto do topo da basilar e os comunicantes posteriores. Isso. É nessa altura, né? Na altura onde se forma o polígono ali, quando você tem muito sangue. Porque o comunicante anterior, geralmente, dá um hematomazinho aqui na frente. Dá sangue dentro do ventrículo, porque rompe a lâmina. Então, isso aqui é um outro caso, paciente cardiopata, com pico hipertensivo, fez uma hemorragia muito grande. Você vê que os ventrículos estão dilatados e, inclusive, tem sangue dentro do ventrículo. Essas hemorragias são classificadas pela classificação de Fischer. Isso aqui seria o Fischer 4, né, Guilherme? Tem sangue no ventrículo, Isso aí, ó. Dá para ver bem, é um Fischer 4. E aqui está ele. Esse aneurisma, no meu entender, ele é mau caráter, né? Olha o fundo dele aqui, ó. Então, é importante a gente ter uma ideia de que um aneurisma que rompeu, né? Você mostrou no início a imagem de um saquinho bem bonitinho, né? Naquelas imagens figurativas,
é muito importante a gente ter, do ponto de vista angiográfico, seja por ressonância, por tomografia, ou mais sensivelmente por arteriografia, as características do aneurisma. A gente vê, nessa imagem perfil aqui, a gente consegue ver na parte posterior do aneurisma que parece que tem um ponto de ruptura que é o pseudo ali, que a gente vê. Aqui, Né? ó. A gente procura exatamente, Bebeto. Essa imagenzinha aí que provavelmente foi o ponto de ruptura, né? De mau estresse e rompeu aí nessa topografia. Um comentário que eu queria fazer é o seguinte: quando eu comecei a fazer radiologia, eu me interessei por. Eu ia mesmo sem ser neuroradiologista, eu ajudava o neurocirurgião a fazer arteriografia. Então, antigamente, eles operavam, se você tinha um aneurisma desse, geralmente ele fazia arteriografia com 5, 6 dias. Aí tinha um baita espasmo, então eles esperavam uma semana para diminuir o espasmo e diminuir o sangue no espaço subaracnoide para a cirurgia ficar mais fácil. Só que o grande problema disso é o sangramento, né? Ressangramento. É um negócio grave. Então, hoje em dia, você vê o aneurisma, pode estar com essa hemorragia aí. A válvula você põe antes ou depois de tratar? Então, Bebeto, isso é uma discussão que a gente tem frequentemente, né? Isso varia um pouco de qual estratégia endovascular vai ser implicada, né? Ou se vai ser um aneurisma cirúrgico, tá? Por exemplo, aneurismas, existem estudos que descrevem que aneurismas do complexo comunicante anterior, né, rotos, né, durante o tratamento cirúrgico ou endovascular, eles têm uma taxa de ruptura transoperatória de até 15 ou 20%, tá? Que não é baixa. Né? Aneurismas rotos do complexo comunicante anteriores, submetidos a tratamento endovascular ou cirúrgico, apresentam taxas de ruptura de 15 a 20%, não é baixo, tá? Você vai para a sala com um paciente, né, que já tem sinais de hipertensão intracraniana, né, como você falou, um paciente que já está com uma hidrocefalia, né? Você vai tratar um aneurisma de comunicante anterior complexo, né? O ideal é que esse paciente ele seja submetido a um implante de uma válvula, de uma derivação anteriormente à embolização ou tratamento cirúrgico, porque se isso romper, a gente teve um caso muito recente no Barra d'Or, né, que acabou que a gente entrou antes da neurocirurgia, porque entrou um médico assistente que pediu para a gente embolizar, o aneurisma rompeu. No momento que ele rompeu, Bebeto, você conhece bem essa imagem, você tem muitas e muitas geografias feitas na sua vida, você conhece muito bem isso. O sangue parou de subir. O sangue parou de subir. Entendeu? A hipertensão intracraniana foi aguda. Entendeu? Então, eu acho que isso depende um pouco, mas na maioria das vezes, né, quando os pacientes estão bem, a gente não coloca antes. Eu acho que é de caso a caso. Né? Quando você vai usar um stent, por exemplo, e o aneurisma não vai ser operado, isso é uma outra situação por causa da antiagregação, né? Na quinta-feira eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas isso depende muito e é uma questão muito discutida hoje. Né? Sempre foi, okay. Né? Hoje também. Eu vou passar aqui à frente, passar adiante. Outra coisa, esse aneurisma de comunicante posterior, como o Dr. Jorge falou, ele passa do lado, ele fica do lado do motor ocular comum. Então, sim. A oftalmoplegia, né? É uma característica, é uma coisa bem característica. Esse outro caso é uma hemiplegia esquerda. Tá vendo? Você vê que tem sangue no quarto ventrículo, sangue no espaço subaracnoide, e sangue aqui. Onde é que está esse sangue aqui? Ele está no Vale Silviano ou está no parênquima? O que você acha, Guilherme? Difícil, hein, Bebeto? Pela topografia, eu acho que ele está no Vale Silviano. Eu também. Entendeu? Então, vamos lá. Eu sugeriria isso. Né? Olha lá. Um aneurisma com bastante edema, né? Um aneurisma, um sangramento enorme, com inundação ventricular, tá vendo? Isso é um Fischer 4. E está aí o bicho. Bifurcação cerebral média. Então, provavelmente, o sangramento foi justamente para o Vale Silviano. Então, uma coisa que é importante comentar aqui é que a maioria dos aneurismas sangra para o espaço subaracnoide. Alguns aneurismas podem sangrar para dentro do parênquima. Sim. Né? O de cerebral médio é um deles, né? O de cerebral médio é um deles. Então, nós vamos ver adiante. Então, isso aqui é um aneurisma de comunicante anterior sem sinal de ruptura. Isso aqui foi encontrado no exame. Está ali bonitinho, não tem a porção A1 do lado direito, está ali o aneurisma. Antigamente era muito importante para o cirurgião a gente dizer se ele apontava para frente. Porque o sujeito, quando entrava aqui,
ele dava de cara com o fundo do aneurisma, era uma encrenca. Às vezes eles faziam entravam aqui pelo lado. Mas para a embolização isso não faz a menor diferença, ele vai lá e emboliza o negócio, isso aí deixou de ser. Só em relação a essa imagem que você colocou, Bebeto, e a pergunta anterior feita pelo colega, por exemplo, na descrição desse exame de angiorressonância, né, hoje em dia a gente faz muito menos angiografias do que a gente fazia antigamente por causa dos métodos não invasivos, né, os TC e angiorressonância, né? A gente sempre preconiza, quando pode, fazer uma angiografia pré-terapêutica para fazer uma estratégia endovascular, né? E o que é muito importante, por exemplo, nesse caso que você perguntou, por exemplo, se a gente não vê a A1 direita, né? E isso é uma coisa muito importante que o radiologista tem que colocar no laudo dele, né? Porque isso muda completamente. Por exemplo, se é um paciente de 75 anos, né, que vem ao consultório e com fatores de risco, o paciente de 75 anos tem fatores de risco, não tem como a gente evitar isso, né? É da própria idade. E a gente quer traçar uma estratégia terapêutica baseada na ressonância. As informações que são trazidas pelo radiologista nesse momento são muito importantes. Essa ausência de A1 para a gente, né, ela é extremamente importante, porque qualquer coisa que aconteça com a A1 esquerda compromete o território anterior bilateralmente desse paciente, né, as duas cerebrais anteriores. Então, é importante que seja... A coisa fica tão evidente, né, que isso aqui eu preocupei bastante falando da topografia, mas é exatamente isso aqui. As duas cerebrais anteriores só não estejam por aqui. Você vai ter que entrar por aqui. Mas o que eu encrenca aqui. Eu aproveitei o caso porque ele perguntou da importância de ser descrito, né? As comunicantes posteriores. Isso é muito importante. Não, isso aí a gente descreve de rotina. A única coisa que eu não descrevo no TOF, eu nunca falo que a comunicante posterior ela pode estar patente e no TOF você acha que não está. Só se já está contraste. Então tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu passar aqui adiante. Então, vamos ver aneurismas e outras topografias. Esse aqui, olha onde é que foi o fonte do sangramento. Está vendo? Então, é um aneurisma da pericalosa, está vendo? Sim. Da artéria pericalosa. Esse aqui, não deveria nem ter posto, é um outro aneurisma de pericalosa, esse com mais sangramento interhemisférico. Está vendo ali? Ó? A artéria pericalosa. O que é importante também vocês repararem é que aqui, por exemplo, você não tem espasmo vascular, está vendo? Isso aqui é fundamental. No TOF, na angiorressonância, a gente pode ver espasmo vascular. E as pessoas não são muito ligadas nisso. Sim. Não são muito ligadas nisso. Agora vem uma coisa que eu quero chamar a atenção: sangramento intraparenquimatoso e sangramento subdural. Sangramento intraparenquimatoso aqui, você não tem dúvida que isso aqui está no núcleo da base, né? Aí que é o perigo. Você pode rotular isso de hemorragia hipertensiva e babau, né? Olha lá. Tem um aneurisma da bifurcação da cerebral média que rompeu aqui para dentro. Você vê muito isso, Guilherme. Ruptura de... Deixa eu mostrar logo outro caso, depois você faz o comentário. Eu ia até fazer uma pergunta não sei se eu posso fazer uma pergunta para os colegas. Eu não sei se os serviços que hoje, né, na maioria dos serviços que a gente trabalha, pacientes que têm hemorragias intraparenquimatosas, né, os alunos, pacientes com hemorragia cerebral, né, na maioria dos casos, eu indico, né, um protocolo, que é o protocolo que a gente usa no quinto há muitos anos, né, Bebeto? Você complementar o exame com a angiotomografia. Eu não sei se os serviços onde os colegas trabalham, o protocolo é esse, mas acho que hoje em dia isso tem que estar bem estabelecido, né? A gente não ter surpresas como essas. Então, esse caso foi quase que uma surpresa. Aquilo ali, não sei, o caso antigo eu não lembro porque que resolveu fazer aquilo. Esse outro caso também é muito interessante. Cefaleia intensa seguida de 5. Ele não tinha déficit motor. Repara aqui, ó, que no lobo aqui é um exame antigo, então o sangue já está em metahemoglobina. Você vê que isso aqui tem um hematoma aqui, ó, e uma hemorragia subdural. Depois, esse cara deve ter batido com a cabeça, né? Fez uma contusão. E ali, ó, seguindo em frente, olha lá, esse paciente tem 2 aneurismas, reparem. Um de comunicante posterior, eu acho que tem outro. Não, é só esse mesmo. Olha como é que é o comunicante posterior, tá vendo? Só que no AP, ele vai para o lado.
Geralmente ele baixo. vai para trás, não é isso? Ele está para lá, Esse vai para o lado. Então ele rompeu para dentro do lobo temporal. Exato. Ele está para baixo, né? Ele rompeu para baixo. Ó. Dá para ver que a parte irregular dele está para baixo. Né? Ele Isso não é uma coisa rompeu. também... Deve ter dado alguma hemorragia subaracnoide, mas o hemator, ele rompeu o fundo dele, jogou para baixo. dentro do lobo temporal. Eu acho que isso... Então, Bebeto, só um parênteses, eu acho que é muito importante também na descrição radiológica, né, dos radiologistas, quando você descobre um aneurisma na angiorressonância ou na angiotomografia, faz parte da descrição da lesão a orientação espacial do aneurisma. Se ele está orientado medialmente, lateralmente, anteriormente, posteriormente, isso é muito importante também. Isso faz parte da estratégia. Né? Para o cirurgião, a gente sempre fala muito isso. Para a embolização, geralmente quem emboliza, ele não faz muita diferença. Né? Mas aí eu estou falando do comunicante anterior. Se for para frente ou for para trás, para você não faz diferença. Vai ter êmbolo lá e pronto. O cirurgião não. Mas rotineiramente, para o radiologista... Né, não, a gente fala. Isso a gente costuma falar. Não, isso não é muito comum, não, Bebeto. Esse aneurisma nessa topografia voltado, sangrando para baixo, assim, não é uma coisa muito comum, não, esse sangramento temporal dele. Okay. Vou passar um outro aqui. Esse é um outro caso. Tem esses exames, tem muitos exames antigos, mas são casos que eu vivenciei, que eu fiz arteriografia, então... Mas são casos muito atuais. Não adianta eu ficar trazendo o caso dos outros. Não, mas são casos atuais. Isso é a rotina, né, que a gente vê ainda. Então, você vê aqui, ó, hemorragia subaracnoide, e aqui, ó, a gente vai ter que ir para a ressonância para ver se está no vale silviano ou se está em parenquimatoso. E repare que é interessante esse que tem 2 aneurismas. Esse paciente tem um aneurisma aqui e uma carótida. Tá vendo? De carótida aqui e de bifurcação. Então, ele sabe exatamente qual foi que sangrou, né? Exatamente. Se bem que na arteriografia você geralmente consegue descobrir, né? A gente leva em consideração... no vale silviano. É por isso que eu falei, é muito importante a gente saber o aspecto do saco, né? Se é um saco irregular, lobulado, né? Isso é importante. E quando a gente tem múltiplos aneurismas, uma hemorragia subaracnoide, por exemplo, igual aquela do polígono que você mostrou, né? A gente leva em consideração o maior, né? O mais irregular, o mais lobulado e o maior. Okay. Lógico que nesse caso a topografia do sangramento ela está dizendo tudo, né? Sem dúvida. O hematoma ali que a gente vê no vale. Isso aqui é o tal do aneurisma incidental. Cheio de 50 anos, surdo mudo, tem uma cefaleia de longa data. Aqui, ó, foi visto o aneurisma. Isso aqui é um aparelho de baixo campo. Ficou ruim o negócio do aneurisma. Falei, pô, eu não estou vendo aqui. Então, nós injetamos contraste e mostramos o aneurisma aqui. Ó. Você vê que ele está na posição esquisita, ele está na porção A1, né? E não parece que não é comunicante anterior, não. Ele é mais na porção A1 chegar na comunicante anterior. Então, a gente tem que usar uma coisa muito boa para aneurisma, com o Benchmal, no TOF você já está contraste. Mas hoje em dia também a gente tem umas angiorressonâncias de qualidade tão boa que você não perde isso, não. Né? E aqui está ele na arteriografia. Aqui. Então, vocês reparem também o seguinte, ó, isso aqui deve ter sido logo na época logo de início. Ele não, ou melhor, isso aqui não sangrou. Então, ele não tem espasmo, tá vendo? Então, o espasmo vascular a gente tem que procurar e tem que referir. Agora que eu vou mostrar. Espasmo vascular, gente, é o troço mais fácil de ver. Ó. Então, mostra aí, Guilherme. Olha lá. Vai falando. Olha aqui. Ó. O espasmo... É isso aí. Ó. Você vê que é uma angiografia realizada 7 dias após. Né? O espasmo... 7 dias após. Isso aqui é importante. Então, explica, Guilherme. Qual é o tempo que aparece o espasmo? O espasmo é uma das consequências, né, do sangramento. Né? A hidrocefalia e o espasmo são as duas piores, né, que a gente vê com mais frequência do sangramento subaracnoide. O espasmo tem pico entre o 7º e o 10º dia. Né? E a gente vê bem, ó, você vê um paciente com um aneurisma de comunicante anterior, como o Bebeto está mostrando, irregular. Se a gente for pegar a imagem de face da injeção carotídea direita, bem irregular o aneurisma, né? Orientando para baixo, e a gente já vê espasmo praticamente em todos os 3 territórios, carotídeo, cerebral médio e cerebral anterior. Né? Dos dois lados. Você reparar o seguinte, a artéria aqui, ela está mais fina do que aqui. Sim, né?
A carótida, supraclinoideia desse lado, olha como é A que ela carótida supraclinoideia está fininha aqui, ó. E você E vê não que ele tem pode. espasmo bilateral, né? O espasmo é Vai do bilateral. outro lado também, aqui. Isso aqui É mais também. acentuado do lado Ela direito, vem mas fininha sim, e dilata. Então, isso aqui, ou espasmo ou arterite. Aí você vai para a história, né? é. A Mas aí com um arterite também aneurisma pode desse, ser. né? Hoje a gente já tem até técnica de ressonância para estudar a parede do vaso, Sim, pode sim, sim. ajudar a gente. Mas o espasmo ele vai reverter daqui a uma semana, ele reverte. A gente 14 consegue dias. controlar isso É, na é. própria angiografia. Então está aqui, esse caso foi tratado, tá? Mas o espasmo está interessante. Agora, Guilherme, eu já vi situações. Na verdade, eu vi uma situação que foi aqueles casos que dá tudo certo. A pessoa tinha um aneurisma, eu acho que era bifurcação de cerebral média, um espasmo terrível, dilataram a cerebral média, Uhum, cliparam o aneurisma. O paciente saiu da mesa melhor do que ele entrou. Isso aí é uma uhum. coisa. É raro isso, né? Provavelmente foi por causa da reversão do espasmo também, né? Exatamente, exatamente. É, o espasmo Você é... tem feito Então, reversão de Bebeto, espasmo com a catéter? gente... Não, então, a gente faz muito tratamento de espasmo químico inicialmente, né? Que é o Ah, uso de vasodilatador ah. intraarterial, né? A gente tem um protocolo excelente no Quinta Dor. A Mas gente tem mesmo quando paciente, você tem aneurisma, você usa esse protocolo? a gente trata o aneurisma, né? E Ah, bom, aí isso. isso, a gente trata o Trata o aneurisma aneurisma e aí antes. e aí começa o protocolo de infusão intraarterial de nimodipina. A gente faz a nimodipina intraarterial, né? A nimodipina ela saiu do mercado no Brasil, mas a gente manda o Quintador pela farmácia do Quintador, a gente manda manufaturar, né? Então a gente tem a nimodipina é um vasodilatador que a gente já usa durante o tratamento na infusão do soro fisiológico dos catéteres, tá? Para evitar o vasoespasmo transoperatório. E a gente tem um protocolo no Quinta Dor que a gente tem pacientes no Quinta Dor, historicamente, que foram submetidos a 5 sessões. A gente tem uma recente, uma paciente jovem, 5 sessões de tratamento de vasoespasmo cerebral pós-hemorragia subaracnoide. E a paciente hoje vai no consultório, sem déficit, entendeu? Os pacientes ficam internados 1 mês e meio, 2 meses, inflamados, e a gente consegue reverter sem o tratamento mecânico do vasoespasmo, né? Que é a angioplastia que pode ser feita, né? A angioplastia a gente deixa realmente assim como último recurso Último do recurso. tratamento. A gente tem, o nosso Eu quero protocolo é falar, esse. para lembrar para vocês, é o seguinte: então, baseado no que a gente viu aqui, se você tem um paciente com hemorragia subaracnoide e que ele ficou parético de um lado, é Uhum, muito mais provável que seja pelo espasmo. sim. Isso eu aprendi com os meus amigos neurologistas já há muito tempo. Então é isso. Se o paciente que sangrou ele fizer uma hemiplegia, uma paresia, deve ser pelo espasmo. Eu acho Quanto que é à só sua... importante, só um parêntese, Bebeto, último Ah, parêntese em relação ao espasmo. O exame que controla o espasmo cerebral, né, o vasoespasmo cerebral pós-hemorragia subaracnoide, é o Doppler o transcraniano. Doppler É, transcraniano, sim. ninguém vai ficar fazendo uma histomografia para controlar o vasoespasmo cerebral, né? Isso é Certo. importante também os radiologistas terem ideia disso, né? Aneurisma micótico é uma coisa que vamos passar rapidamente, só vou mostrar um caso aqui que foi uma hemorragia subaracnoide, está vendo? E Uhum, eu não tenho o segmento todo desse caso, e aqui está o aneurisma. sim. Então, o aneurisma micótico, a gente suspeita, os radiologistas, né, nós suspeitamos quando a gente vê um aneurisma mais distal, quando ele é Distal. terminal, então, é um ramo terminal melhor ainda, e Isso. também, quando às vezes você tem um processo inflamatório em volta dele, captação de Sim. contraste e tal. Esse aqui é o conceito do aneurisma micótico. Mas esse aqui, e uma endocardite bacteriana, Isso é ficou... importante, né, Bebeto? Aquilo que eu falei, a gente não tem que só julgar uma imagem, né? A gente tem que ver o contexto clínico, Claro. né? Você acabou de falar, né? O paciente tem uma endocardite, tem uma história de infecção, né? Uma lesão distal dessa, a primeira coisa que a gente tem que O pensar. Guilherme, inclusive, eu já vi vocês fazerem, por exemplo, um aneurisma, se tiver numa artéria bem distal, um aneurisma micótico, vocês às Uhum. vezes vão lá onde pode e fecha a artéria, né? Então, é porque Evitar o tanto sangramento. o princípio do micótico ele é um pouco parecido com o princípio da dissecção, do aneurisma dissecante distal, né, em termos de tratamento. É porque você não sabe onde está exatamente a doença, né? A doença provavelmente não é só o saco que a gente está vendo. A artéria próxima ao saco ela está doente, ela está inflamada e por isso ela desenvolveu o saco, né? Por isso ela desenvolveu o pseudoaneurisma. É isso que a gente faz, a gente fecha o aneurisma e fecha a artéria distalmente e proximalmente, né? Em E como inglês, é como é que chama? distal, desculpa, Package artery, como é que chama? hã?
Como é que é o nome em inglês? Artéria nutridora, como é que eles têm? Tem um termo que eles usam. É o vaso aparente, né? É o Parent vasoparente. vessel. Então, a gente fecha o vaso aparente, tanto distal quanto proximal. E como é distal, a gente tem uma ideia de que vai colateralizar bem. Esse território não vai ser desnutrido, né? Assim dizendo. Então, vamos passar em frente. Sistema vértebro-basilar. Essa paciente aqui, a lesão completa do terceiro par direito, hipertensão arterial. Então, ó, olha lá. Está vendo? Sim. Ptose palpebral. A gente esperava um aneurisma de comunicante posterior. Mas a gente vê que, na verdade, a gente tem uma... Quando injeta com contraste, ela não teve sangramento. Ela fez uma paralisia do motor ocular comum sem sangramento. Mas a gente viu encher isso aqui. Ó. Uhum. E no sistema carotídeo não tinha nada. Então, quando foi injetado o sistema vértebro-basilar, está aqui o aneurisma. Deixa eu mostrar para ele que eu estou vendo, vocês não estão vendo. Está aqui, peraí. Está aqui o aneurisma. De cerebelosa, né? É chamado, esse aneurisma, os angiografistas chamam de aneurisma de cerebelosa superior. Isso. Está entre a cerebral posterior e a cerebelosa superior. E o que é importante? O motor ocular comum passa aqui, ó. Exatamente. Então, esses dois aneurismas podem dar paralisia do motor ocular comum. Aqui também é um exemplo bom Só um parênteses. do motor ocular comum. Está vendo aqui? Olha onde é que ele passa. Você pode voltar na imagem anterior, Libera? Só uma coisa. Sim. Nessa imagem do lado direito aqui, ó, do aneurisma, onde a gente vê, você vê uma duplicação da cerebelosa superior, ó, esquerda. Cerebelosa superior esquerda, aqui. Está vendo ali? Sim. Ela tem uma artéria cerebelosa do exatamente. É uma variante anatômica aí, ó. Uma variante anatômica. Isso aqui é um caso muito antigo. Vocês já viram pela imagem, meio Tesla. O paciente, um quadro de vertigem e fraqueza de mídia esquerdo, após levantar um botijão de gás, com flexão do pescoço. Então, vocês reparem que aqui, ó, a gente vê uma área de hipersinal no flare. Quando injetou o contraste, houve uma captação. E aqui nós fizemos a arteriografia e está aqui. Ó. Nós temos um aneurisma que é diferente daquilo tudo que a gente viu. Você vê que a artéria vertebral vem, ela tem uma área de espasmo muito grande, uma área de espasmo, tá vendo? Tem um aneurisma, depois ela volta ao tamanho normal. Deixa eu só seguir em frente aqui. O lado direito, uma coisa importante é isso, o lado direito supre muito bem todo o sistema vértebro-basilar. E a gente sabe que esse lado aqui, a cerebral posta inferior, ela deve ter sido comprometida, né? Então, já tem um infarto no território da PAICA. Da PAICA, Então, explica esse aneurisma aí. Então, isso está parecendo um aneurisma dissecante, né? Uma dissecção. Isso, exatamente. Né? A gente vê, lembra que eu falei em relação ao micótico, não sei se o meu mostrador, mas nessa imagem onde tem o road map do lado direito, Bebeto, ali, onde a gente vê esse espasmo, né? essa redução do calibre da própria vertebral aí, né? Aqui, ó. Esse é um dos problemas que a gente tem em relação à dissecção, né? Porque a dissecção ela tem um ponto de início, né? Que é difícil você identificar, né? E aí a gente volta um pouco aquele caso que a gente discutiu hoje antes de começar aqui, que está tendo lá no Quinta Dó. É um aneurisma dissecante. A dissecção, ela na verdade você tem uma ruptura, né? Das camadas, entre as camadas da parede arterial, e o sangue acaba adentrando ali, né? Ou ele expande entre as camadas e você vê áreas, né, como essa que você mostrou aqui, afiladas, né? Ou ele acaba dilatando entre as camadas e a gente vê esses aneurismas bem típicos, aneurismas fusiformes, né? Que mostram exatamente por onde o sangue está correndo entre as camadas, né? As dissecções, elas são agudas, né? Mas elas podem ser crônicas também, né? Esse tipo de aneurisma, né, dependendo, aí, ó, a gente vê bem aí, ó, tá vendo? Uma dissecção da vertebral pegou a PAICA, essa dissecção provavelmente começa na vertebral, se estendeu até a origem da PAICA, pode ter fechado a PAICA, né? Lembrando que o sistema arterial cerebelar, né, ele tem uma rede anastomótica também muito importante, né? Você tem artérias cerebelares dominantes que podem estar compensando oclusões arteriais. Então, é muito importante
a gente observar, nesse caso, que a gente tem vários achados angiográficos dentro de um segmento arterial, né, com uma oclusão arterial superior. Isso que faz a gente pensar numa dissecção. Você tem área de estreitamento, você tem área de dilatação, você tem uma dilatação fusiforme, né, você tem uma isquemia, né, por oclusão. Eu não sei se você lembra de um caso no São Vicente de Paulo, acho que foi com você, que a gente descobriu uma anemia dissecante numa criança. E eu me virei lá, consegui um stent. Quando a gente foi botar o stent, tinha fechado a artéria. Isso é o que acontece, né? As dissecções benignas, né, elas são classicamente tratadas hoje, né, antigamente com anticoagulação e hoje com antiagregação, né, um tratamento clínico, as dissecções benignas, né. Dissecções com hemorragia são casos catastróficos, né, assim, o risco de uma dissecção que rompeu, ela voltar a romper e aí você ter uma alta mortalidade é enorme. Então, eu vou passar um outro caso aqui, que nós temos outro caso de... Deixa eu ver aqui. Dissecção? Aqui. Olha só. 37 anos, hemorragia subaracnoide e hemorragia dentro do quarto ventrículo. Olha lá, olha aquele negócio. Olha o corno temporal dilatadinho, tá vendo? Sempre tem isso. Então, aqui do lado direito, ó, você vê que tinha uma estenose aqui, que o contraste nem subia direito. Espera ele não subia, tá vendo? Tá vendo lá no perfil aqui embaixo? E nessa aqui você vê o aneurisma. A vertebral do lado esquerdo tem umas irregularidades, quer dizer, parece um vaso displásico, né? Plástico, a gente consegue ver. 37 anos para fazer um dissecante. E aqui, a injeção do lado esquerdo lá para cima, mostrando que ele supria todo, deixa eu voltar lá, todo o sistema. Então, essa sangrou, né? Esse sangrou. Você viu? Então, aqui, esse você tem que tratar, se você tem condições nesse caso, né? Se tem um lado esquerdo que dá patência ao sistema vértebro-basilar, o tratamento disso tem que ser a oclusão do pseudoneurisma e o trapping, né? O endotrapping, que a gente chama. Você oclui o vaso aparente também. Você oclui o pseudo e oclui o vaso aparente. Porque você não sabe, você não tem nenhum parâmetro radiológico, né? Ou de imagem, que seja, que vai te dizer onde começou essa dissecção. Então, você tem que dar uma margem para que a doença não volte, né? Que pode ser mortal, né? No caso da dissecção. Então, você dá uma margem, você oclui pseudo, oclui artéria, e ele tem uma patência do outro lado. Eu vou passar rápido, Guilherme. Esse aqui é um outro caso, tá vendo? Uma fusiforme. Você vê que você tem, na mesma imagem... É muito parecido, tá vendo? Sim. Você vê na mesma imagem, você vê uma dilatação, olha estreitamento. Olha aqui. Olha o estreitamento. Dilatação, estreitamento. Isso é típico de dissecção. Vários achados angiográficos dentro de um segmento arterial, né? Onde você tenha que fazer um diagnóstico diferencial, esse diagnóstico diferencial ele é de dissecção arterial. O que é importante, que mostra que a estenose é importante, é que na segunda fase, ó, aqui já lavou e aqui ainda tem vaso, tá vendo? Deixa eu só falar um parêntese, Bebeto. Um diagnóstico diferencial num paciente que tenha outras lesões, onde você tem estreitamento e dilatação, né, em outros sítios, tá? É a doença arteriosclerótica intracraniana avançada, tá? Então é importante a gente saber e diferenciar. Muitas vezes a gente tem casos no São Vicente de Paulo e casos no Quinta Dó de pacientes com doença arteriosclerótica avançada, pacientes até jovens, onde a gente questiona se é dissecção, mas o paciente tem outros sítios de achados angiográficos semelhantes, ele não tem só naquele sítio, né? Então, a gente tem que passar pela doença arteriosclerótica intracraniana como diagnóstico diferencial de uma dissecção que é um achado isolado no segmento arterial. Tá bom. Deixa eu dar um aviso aqui, nós vamos terminar isso em 5 minutos, tá? Isso aqui é um sangramento, muito sangramento na fossa posterior, tá vendo? Mas é um sangramento que é difícil. Mas repara que aqui no Vale Silviano você não tem, você tem na cisterna, tem pele mesencefálica, tem aqui para baixo. Então, você espera o aneurisma aqui embaixo. Então, hoje em dia, com os recursos que a gente tem, né? Olha só, mostrou aqui ó, um aneurismazinho aqui na vertebral esquerda. Olha lá. Muito pequenininho, tá vendo? Na origem da paica, né? Na origem da paica.
Aqui ele não é um aneurisma sacular, né, Guilherme? Então, isso é uma dissecção para mim, Bebeto. Ele não é exatamente. Você acha que é dissecção? Isso eu queria saber. Ele não é um aneurisma sacular. Ele é um aneurisma, antigamente chamava sepsis. Você acha que é dissecção? O problema desse aneurisma na parte proximal da paica é que você desconstruir a artéria nesse nível, você tem o risco de fechar ramos bulbares ali, que você tem no primeiro segmento da paica. Esse aneurisma é um desafio. Esse aneurisma é um desafio do ponto de vista cirúrgico e endovascular, né? Você tem que tentar fazer uma reconstrução disso e às vezes é muito complicado. Ok. Isso aqui é um outro caso que está interessante, porque esse paciente tem um aneurisma aqui igual aquele que a gente mostrou, da cerebelosa superior, e tem um aneurisma de comunicante posterior. Quer dizer, esse negócio de 2 aneurismas é uma coisa muito frequente. Eu já tive casos de 5, 7 aneurismas. Sim. Isso é uma coisa bastante frequente, né? E os dois são irregulares. Eu vou passar aqui adiante. Eu só quero mostrar 2 casos. Esse caso aqui que eu quero mostrar. Olha só. O Jorge Alcadum, você vai ver esse caso aqui, é um espetáculo. 66 anos, 4 meses com dificuldade deambular e dificuldade de comunicação. Encontra-se internado por afasia e hemiplegia e dislalia. Parece que tem uma coisa na ponte, parece que teve um infarto na ponte aqui nessa imagem. Hipotensa, né? Quando injeta contraste, olha lá. Isso aqui encheu. Então, foi feita uma arteriografia e a gente não entendia de onde é que vem esse negócio, porque da basilar não é. Não parece que ele venha de lá. Então, mostra a artéria aí, Guilherme. Agora eu vou te mostrar a artéria. Olha que coisa interessante. O aneurisma, ele é um aneurisma de origem dural. Os vasos durais que nutrem o aneurisma. E ele cresceu dentro da ponte. Está vendo? Ele cresceu dentro da ponte. Então, o aneurisma ele não é do sistema carotídeo, é um aneurisma dural. Então, muitas vezes, aneurismas durais, de fístulas durais, né? Causado por fístulas durais, eles, na verdade, a fístula é um aneurisma de hiperfístula. Agora foi. Agora entendi. Olha lá. Está vendo aqui? Olha só. Tá vendo? Então, olha como é que... Olha, está bonito isso aqui. Essas artérias aqui, são artérias Bernasconi e Casinari, né? Isso. São artérias que vêm pelo tentório e estão opacificando o aneurisma. Então, na verdade, aqui, a opacificação não é pelos ramos basilar, nem pelos ramos piais. E o melhor disso é o seguinte, que ele foi tratado e recuperou. Foi feita a embolização, ele tratou. E esse, para terminar, um caso... Fala. Deixa eu falar uma coisa. Desde aquela época lá em Houston, lembra que o Evans acentuava muito as fístulas durais, né? Externas e internas. E depois no São Vicente nós vimos alguns casos com você, e realmente, que é outra coisa que tem que chamar a atenção, que o doutor Guilherme falou, o hematoma intraparenquimatoso. Guilherme, Jorge. Doutor Guilherme. Muitas vezes. Hein? Guilherme. Guilherme. Doutor Guilherme. É para tirar muitas vezes o hematoma intraparenquimatoso é por fístula, né? E não é, você tem hipertensão, nós tivemos vários casos doentes, 300 milímetros de mercúrio por 160 de pressão, hemorragia parenquimatosa brutal, sobreviveu, aí depois um dia sangrou de novo, e aí na época nós fizemos, há anos atrás, a gente não tinha tanta experiência, a arteriografia mostrou uma fístula dural, né? E daí em diante sempre tem que pensar mesmo. Os radiologistas, Jorge, não conhecem essa patologia. É impressionante. Você vai num congresso de intervenção, a metade do congresso é fístula dural. E os radiologistas não entendem nada desse troço. É impressionante. Interessante. Agora já tem as pessoas sabendo, ficando mais desperto, mas o grosso não tem muita noção. Esse último caso é um caso esdrúxulo. 2 episódios de epistaxe. O seio esfenoidal está aqui, todo opacificado. Está vendo aqui? E aqui você vê um troço preto aqui dentro. Não estou vendo, Bebeto. Agora foi. Sim. Agora foi. Aqui dentro, está vendo aqui? Tô. E aqui tem aquelas coisas meio circular, está vendo? Meio casca de cebola, que você já imagina que possa ser trombo, né? Vai trombosando a artéria nesse negócio. Então, nós fizemos
Quando injeta o contraste, olha o que aconteceu. Tem um enchimento, tá vendo? Tem um enchimento. Então, é um aneurisma enorme com um componente trombosado, né? Ele tem captação na parede, tem um componente trombosado e tem um componente que opacifica com contraste. E está aqui a arteriografia. Olha só. Ele vem daqui, não sei se da carota intracavernosa, talvez, difícil decidir, e vai lá dentro do seixo esfenoidal. Tá vendo? E deu epistaxe. Epistaxe. Isso aí é fácil de tratar, né, Guilherme? Não tem muita dificuldade não, Bebeto. Aí você não pode ser reconstrutivo, né? Se o aneurisma tem colo, o importante é você fechar o saco, porque ele não vai parar de sangrar enquanto você não fechar o saco, né? Então, você tem que fechar de maneira aguda o saco, e isso aí tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, se a gente entra com muitas molas, tem relatos de casos de mola protuindo pelo orifício nasal. O problema de quando tem muito trombo dentro é que a mola depois o negócio vai encolhendo, recanaliza. Você não considera botar um stent aqui, não? O problema é que se você botar o stent, a gente vai discutir isso na quinta-feira, você vai ter que agregar o doente que está sangrando. Entendi. Entendeu? Essa que é a questão, né? Mas, assim, o tratamento aí tem que ser mola, você pode usar um pouco de cola também, junto, fazer um cast de mola, jogar um pouco de cola, isso aí não tem muita dificuldade. O problema é você não botar muita mola, porque se você colocar muita mola, existe um orifício que está indo, como você falou ali, né? Pode a mola sair pelo orifício, né? Pode ter caso disso, descrito. Bom, pessoal, nós temos que encerrar, porque já estamos com 1 hora de reunião. Guilherme, eu agradeço muito a você, agradeço ao doutor Jorge. Eu agradeço a todos aí, muito bacana. Eu acho que foi muito proveitoso. Então, com isso, eu acho que a sua aula de quinta-feira, as pessoas já vão com outro entendimento. Então, muito obrigado a todos. Muito bom, muito bacana. Nos encontramos na quinta-feira. Eu que agradeço. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite.